E aí, meus amigos, bora para a palavra de Deus. Que alegria estar aqui falando do que nos gera vida, a palavra de Deus. Que alegria poder pensar sobre liderança, pensar sobre a cruz e sermos ministrados pelo Senhor. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para esse tempo, para a gente falar sobre o estilo de vida da liderança baseada na cruz, como que é a vida crucificada como um modelo de saúde para o líder, para o seu estilo de vida. Eu quero ler com você um texto das Escrituras. Eu quero que você abra aí comigo, se você pode, em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. 1 Timóteo 4, 16. E está escrito assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Se você pode, vamos orar juntos. Papai, nós precisamos do teu Espírito Santo. Teu Espírito nos guia em toda a verdade, Pai. Nós não podemos fazer a tua obra sem ti. Ah, Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós podemos estar cheios de boas intenções, Pai, mas se não for pelo teu mérito, pelo teu poder, pela tua autoridade, Pai, todo o nosso trabalho é vão. Nós queremos encontrar esse descanso, Senhor, que há em ti. Nós queremos entender que o Senhor nos abençoa enquanto descansamos, Pai. Então agora todo fardo, todo peso, toda pressão, toda opressão, Senhor, nós entregamos em tuas mãos, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amigos, quero perguntar duas coisas para vocês, duas perguntas importantes. O que é mais importante para você? Cuidar do corpo ou cuidar da alma? Responde aí, responde no chat aqui para mim. O que é mais importante? Cuidar do corpo ou cuidar da alma? E uma segunda pergunta. Então, pergunta 1. O que é mais importante? Cuidar do corpo ou da alma? E uma segunda pergunta. O que é mais importante? Cuidar de si mesmo ou cuidar do próximo? Sim? Responde aí para mim. E eu quero ver o que vocês vão dizer sobre essas duas perguntas. E depois eu falo o que eu penso sobre isso. Mas primeiro, responde aí para mim, ó. O que é mais importante? Cuidar do corpo ou da alma? E segundo, cuidar de si mesmo ou cuidar do próximo, cuidar do outro? E por que eu estou fazendo essas duas perguntas? Porque eu sou médico e hoje eu me considero um pastorologista, um crentologista, que é o médico que atende e que atua com cristãos, que tem servido ao Senhor também no cuidado clínico de pastores e de líderes. E eu tenho percebido algo, eu tenho percebido que muitos fracassos doutrinários, familiares, espirituais, teológicos, eles têm acontecido por fracassos biológicos, psicológicos, não identificados, não tratados, e sobretudo por uma vida, um estilo de vida que é incompatível com muitas das verdades que nós cremos. E eu entendi uma coisa: não tratar nossas feridas e não cuidar do nosso estilo de vida pode ser muito fatal, tanto para nós como para quem nós amamos e cuidamos. Uma coisa que a gente precisa pensar é que morrer por alguém é uma promessa que a gente costuma fazer para quem a gente ama muito. Mas mais difícil do que morrer por alguém, talvez, seja viver e mudar o estilo de vida por amor a alguém. Existem batalhas espirituais que deixam muitas sequelas emocionais e físicas. E a pergunta que eu quero fazer a você é: como nós temos cuidado das
marcas das sequelas e dos impactos que viver uma vida espiritual gera em nós. Ser líder cristão é como participar de um esporte de alta performance, um esporte de alto rendimento, porque vai exigir muitos cuidados. Esse texto que a gente acabou de ler, 1 Timóteo, capítulo 4, lá no verso 7, Paulo diz assim a Timóteo, ele diz, exercita-te na piedade. Dizendo que a nossa vida com Deus, ela vai demandar disciplina, ela vai demandar uma rotina, ela vai demandar um estilo de vida que é compatível ou que é parecido com o de grandes atletas. E como o próprio Paulo vai dizer, os atletas, eles não se deixam embaraçar. Os atletas que estão correndo por uma coroa corruptível, eles abdicam, eles se entregam, eles mudam a sua vida, eles mudam o seu estilo de vida. Eles têm um estilo de vida que é compatível com o prêmio que eles estão buscando. A pergunta que fica é, como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Sabe, existe uma heresia que permeia a história da igreja. Você já deve ter ouvido falar dela, o gnosticismo. O gnosticismo pregava o seguinte, a matéria é má e o espírito é bom. Pregava que a salvação é a alma se desprendendo do corpo. Então, quando a alma se liberta do corpo, quando a alma está liberta desse corpo material, aí a pessoa encontrou a salvação. E essa heresia era tão tóxica que ela negava a divindade de Cristo ou a humanidade de Cristo. Ela pregava que Cristo apenas tinha uma aparência humana, mas ele não era de fato um humano, porque se ele fosse de fato um humano, ele teria um corpo material, e esse corpo material não é bom. Esse corpo material é incompatível com o poder, a graça, a bondade e tudo que o espírito e a alma têm. Só que essa heresia do gnosticismo é uma heresia que ganhou uma outra roupagem no nosso tempo. Eu quero que você preste atenção, porque hoje existe uma heresia que é parecida com o gnosticismo, que é o neognosticismo. E o que essa visão de mundo prega? Que o corpo até é importante, ele só não é tão importante quanto a alma. E prega que você até tem que cuidar do seu corpo como uma ferramenta, como um instrumento, como você tem que cuidar, por exemplo, do seu carro. Ele tem que ser cuidado porque ele é importante para você, porque ele é útil para você. A questão é que não é isso que a Bíblia fala sobre o corpo. Não é isso que a Bíblia fala sobre a natureza criada. Não é isso que a Bíblia fala sobre o nosso corpo físico e sobre a forma como a gente lida com ele. Por que nós estamos falando sobre uma liderança leve? Nós estamos falando sobre cuidado com o corpo, nós estamos falando sobre gnosticismo, neognosticismo. O que isso tudo tem a ver com você? O que isso tem a ver com a sua vida? Isso tem tudo a ver com a sua vida, porque o estilo de vida que você leva e a forma como você está tratando e cuidando do seu corpo diz muito sobre como você vai cuidar de outras pessoas. Eu quero que você perceba uma relação nesse texto que a gente acabou de ler, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim, tem cuidado de você mesmo e da doutrina. Ele coloca numa ordem até interessante, ele podia ter falado, cuide da doutrina e de você mesmo. Mas ele diz, cuida de você, tem cuidado de ti mesmo, olha para a sua própria vida, presta atenção na forma como você está vivendo
E presta atenção na doutrina que você está pregando. Nós, como líderes, temos uma tendência de olhar muito para o teológico. E, obviamente, o teológico é muito necessário, o teológico é muito importante. Nós, como líderes cristãos, nós temos uma tendência de olhar muito para o sobrenatural. E, obviamente, o sobrenatural é muito importante. Mas a gente tem muita dificuldade de olhar para a gente. A gente, às vezes, até acha que isso é pecado. A gente negligencia muito o cuidado da nossa própria vida. A gente trata muito pior a gente do que a gente trata aqueles que a gente está liderando muitas vezes. É bem possível que a gente distorça a forma como a gente está vivendo a nossa própria vida, o cuidado com o nosso próprio corpo. E parece que isso é muito espiritual, mas a realidade é que a forma como a gente trata a nossa própria vida diz muito sobre a forma como a gente vai tratar o outro. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Efésios capítulo 5, verso 29, Paulo está ensinando sobre o casamento, ele está falando sobre Cristo como modelo para o casamento e que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por isso, nós, maridos, devemos amar as nossas esposas e nos entregarmos por ela. Mas aí ele estabelece um padrão importante. Ele diz lá no verso 29, porque ninguém maltrata o próprio corpo. Gente. Ele está falando sobre Cristo, a igreja, e está dizendo que a forma como Cristo trata a igreja é a medida para olharmos para a forma como o marido trata a esposa, mas a medida disso é o corpo. E ele diz assim, porque se você trata bem o seu próprio corpo, agora você vê a sua esposa como uma extensão de você e você vai cuidar dela dessa forma inteira, unida. Agora, qual que é o problema? É que se você tem uma distorção da sua visão de corpo, você tem agora uma distorção que vai alterar a medida como você lida com o outro. Você tem uma distorção na forma como você cuida do outro. Sabe, essa distorção na forma como você se vê e como você se cuida, ela vai afetar significativamente a forma como você vê o outro e cuida do outro. Aí você pode olhar e dizer, não, mas olhar para si, cuidar de si é egoísmo, amar a si mesmo é pecado, mas o próprio mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o seu coração, sua alma, sua força, seu entendimento, ele tem uma expressão agora horizontal dizendo, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Então a medida de amor que você entrega tem muito a ver com a medida de amor que você recebe. A forma como você cuida do outro vai ter muito a ver com a forma como você cuida de si mesmo. Sabe, viver uma vida crucificada, e Gálatas 2:20 vai falar sobre isso. Paulo diz assim aos Gálatas, eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo no Filho de Deus. Às vezes a gente acha que viver uma vida crucificada é viver uma vida de autoabandono. Eu agora já estou crucificado, então agora eu não importo mais. Então agora eu não preciso mais cuidar de mim, eu não preciso mais me importar comigo, eu não preciso mais satisfazer algumas necessidades que são minhas, porque agora a vida crucificada é uma morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a vida crucificada é a verdadeira vida, porque é a vida do Filho de Deus vivendo em mim. Agora, para pensar, como é que eu trato um lugar onde Deus mora? Como é que eu cuido de um lugar onde Deus mora? Como é que eu me relaciono com o lugar onde Deus está habitando? O lugar onde Deus mora precisa ter regras
muito claras. O lugar onde Deus mora tem que seguir os princípios e o estilo de vida que o próprio Deus quer que eu tenha. Um lugar onde Deus mora não é um lugar de autodestruição. A vida crucificada não é uma vida de autodestruição. A vida crucificada é a vida da verdadeira vida abundante. Tozer escreveu um livro chamado A Vida Crucificada. E ele usa esse termo, a vida crucificada, para se referir ao conceito de perfeição cristã. Ele usa aquela parábola do semeador, Mateus capítulo 13, para falar que a semente que caiu na terra boa, ela frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. E com isso ele chega à seguinte conclusão: existem níveis dentro da caminhada cristã. E você pode estar num nível 30, mas você pode também caminhar para um nível 60. E você pode chegar num nível 100. E ele diz que esse nível 100 é a perfeição cristã, e esse nível 100 é a vida crucificada. Essa vida crucificada é muito melhor do que qualquer vida que a gente possa almejar viver. Mas eu queria falar de forma prática como que é a vida de um líder cristão que encontra a cruz como um modelo de saúde, como um modelo de estilo de vida. Então, escreve aí: a cruz é o modelo de estilo de vida do líder cristão. E como assim? Como a cruz? Eu quero propor um modelo de estilo de vida aqui. Eu quero propor um modelo que é, por que não dizer, uma prescrição clínica para um líder cristão que quer viver a vida leve de Jesus, que quer viver uma vida saudável em Jesus. Olha para a cruz tem uma haste vertical e a cruz tem uma haste horizontal. Nessa haste vertical, nós vamos colocar aqui a parte superior, Deus. E eu preciso trazer muita altura para essa compreensão de quem Deus é. Eu preciso crescer no conhecimento de Deus, porque como a gente já ouviu aqui, quando eu não conheço Deus, quando eu não tenho conhecimento de Deus, eu vou precisar de reconhecimento humano. Mas nessa haste vertical para cima, eu tenho conhecimento de Deus. E a vida do líder cristão, a vida do cristão, esse esporte de alta performance tem que ser para cima, crescer no conhecimento de Deus. Mas tem um vertical para baixo aqui. E eu preciso crescer no conhecimento de quem eu sou. Perceba, à medida que aumento o meu conhecimento de quem Deus é, reflexamente e de forma consequente e consecutiva, precisa crescer o conhecimento de quem eu sou nele. Isso fala da subjetividade. Então, esse eixo vertical da cruz vai falar da subjetividade, é a forma como eu lido com o que está aqui dentro. É a forma como eu lido com o que não é aparente. Então, eu tenho um vertical que me mostra a altura, mas eu tenho um vertical também que me mostra profundidade. E, gente, esse estilo de vida do líder cristão, ele precisa ser vertical, ele precisa ter amplitude no conhecimento de Deus, mas ele precisa ter profundidade no conhecimento de si mesmo. Mas tem uma haste horizontal aqui também. A cruz, ela é um modelo, ela é um símbolo que mostra que nós temos uma verticalidade que fala muito sobre
quão intensos nós precisamos ser na nossa vida com Deus. No conhecimento de quem Ele é e no conhecimento de quem nós somos. Mas a haste horizontal, ela vai falar sobre a objetividade. Ela vai falar sobre a forma como a gente se relaciona agora com o que é palpável, com o que é da terra. Ela vai falar sobre a largura e o comprimento. Essa parte horizontal da nossa vida está falando sobre a nossa caminhada e como a gente se relaciona com o que é físico, com o que é objetivo, com o que é palpável. E aí dentro dessas duas partes, então se lá em cima está Deus, aqui embaixo está o eu, o conhecimento de quem eu sou, aqui desse lado, aqui em uma parte está como eu lido com o meu corpo, está como eu cuido do meu próximo mais próximo. Está como eu cuido aqui desse templo do Espírito Santo de Deus. E aqui do outro lado está o outro, o meu próximo. Perceba que enxergar a vida a partir da subjetividade e da objetividade vai nos trazer um lugar onde isso se encontra. Esse vértice da cruz, esse lugar onde o que eu conheço de Deus encontra o que eu conheço de mim e a forma como eu trato o meu corpo encontra a forma como eu trato o meu próximo. Esse lugar é o coração. Esse lugar é de onde procedem as fontes da vida. E eu preciso cuidar desse lugar para poder continuar cuidando da doutrina. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Olha para esse lugar, olha para essa vida que você leva. E gente, esse eixo vertical aqui, ele está falando sobre a verdade. A verdade. Mas esse eixo horizontal, ele está falando sobre o caminho. E Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sabe que a vida que você leva é o resultado do caminho onde você anda com a verdade que você crê. E para pensar, você está vivendo a vida de Jesus mesmo? Ou você está vivendo um caminho que é seu, com hábitos que são seus, com pressões que são suas, com uma forma de tratar o seu próprio corpo que você não aprendeu com Jesus, mas com os padrões familiares. A forma como você lida com o outro, os relacionamentos, a forma como você cobra, a forma como você exige, a forma como você espera, cria expectativas. Esse caminho, essa horizontalidade, cruza e encontra o que você crê, a verdade, o que você sabe ou o que você imagina saber, as distorções que você tem sobre Deus, como aquele servo da parábola dos talentos, que vivia escravizado pelo medo, se omitindo, se escondendo o talento que recebeu, porque ele sabia. Ele tinha uma imagem errada sobre o Senhor. E quantos de nós não temos uma imagem equivocada sobre Deus, que distorce a minha imagem sobre mim e que agora faz com que eu me relacione com o meu corpo e com o outro a partir de feridas, de traumas, a partir de visões distorcidas, de distorções da minha autoimagem. Sabe, ser saudável não é não ter sofrimentos. O saudável não é aquele que não tem feridas. O saudável é aquele que vive como Jesus. O nosso modelo, o nosso molde é Cristo. Saúde é ser como Ele é. E aí eu quero dar 4 características do estilo de vida e da saúde que os líderes podem encontrar na cruz de Cristo. Se a gente está falando de uma liderança leve, nós estamos falando de entrega. E nós vamos precisar entregar 4 coisas. Eu quero
encorajar você a entregá-las hoje. No seu modelo de liderança, escreve aí, número 1, entregue o que tem. Entregue o que tem. Por quê, gente? Porque dentro dessa nossa linha horizontal, da forma como a gente serve, a forma como a gente se dá, a forma como a gente se doa, a forma como a gente entrega, é muito comum que a gente comece a entregar o que não tem. E a como é adoecedor, como é insalubre, como é tóxico viver entregando aquilo que não tem mais. Sabe o que é doença? Doença é um desequilíbrio entre dar e receber. A Bíblia diz que há mais alegria em dar do que em receber. Mas você só consegue dar se tiver recebido. Você só consegue entregar o que tem. Quantos líderes estão vivendo uma vida extremamente adoecida? Porque entregam, mas nunca param para receber. Sabe, até coisas muito lindas e importantes do nosso corpo, como respirar. Você inspira e expira. Inspira e expira. Você entrega e recebe. Você entrega e recebe. É assim com o seu coração, está entregando e recebendo. Entregando e recebendo. O próprio Cristo. E aí a gente está olhando para o nosso modelo de liderança. Para uma vida leve. Por que que a liderança crucificada é uma vida leve? Porque Cristo Jesus, Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma forma humana e foi obediente até a morte de cruz. E para esvaziar tem uma prerrogativa: só esvazia quem está cheio. Só esvazia quem antes se encheu. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que quem cuida muito, mas se cuida pouco, não vai ter o que entregar. Quem cuida muito de outros, mas cuida pouco de si mesmo, não vai ter o que entregar. O que é esse fenômeno do colapso emocional que a gente está vivendo, gente? É quando eu começo a entregar. E quantos líderes, quantos pastores que eu tenho atendido, quantos irmãos que chegam no meu consultório exaustos, vivendo um esgotamento profissional, porque cuidaram muito. Aí fala, então o ministério está me adoecendo. Não, não é entregar que adoece. Não é o ministério que adoece. O que adoece não é entregar tudo o que tem. O que adoece é entregar o que você não tem. O que você não recebeu. Então cuida do que você tem. Tem cuidado de ti mesmo. Entrega só o que você tem. Sabe, a gente está acostumado a viver esse estilo de vida sobrecarregado, achando que isso faz parte do ministério de Jesus, faz parte da liderança cristã. Mas um dia Jesus disse assim para os seus discípulos: a seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. E aí a gente pode olhar e falar, é a realidade que eu tenho na minha igreja também. A seara é muito grande, muito trabalho, pouca gente para trabalhar. E aí o que a gente faz? Se tem muito trabalho e pouca gente para trabalhar, cada um faz o trabalho de 3, 4, 5, 6, 7. Mas o que Jesus disse? Roguem ao Pai para que Ele envie mais trabalhadores. Jesus não disse se sobrecarregue. Faça aí o trabalho de muitos. Jesus disse, cada um entrega o que tem. E orem ao Pai para que Ele mande mais trabalhadores que vão entregar aquilo que tem. Tenha, cuide, receba de Jesus, cuide-se, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide das suas emoções, cuide da sua devoção, para que você tenha o que entregar. Então, primeiro, entregue o que tem. Segundo, entregue suas feridas a Deus. A cruz é um lugar de feridas. Jesus crucificado estava expondo as suas feridas. Sabe o que cansa muito a gente, o que pesa muito sobre nós? Não é sofrer.
é tentar esconder o sofrimento, é tentar fingir o sofrimento. Saúde não é não sofrer. Saúde é sofrer como Jesus. O homem de dores sabe o que é padecer. E é justamente pelas suas feridas que nós somos sarados. Sabe, os sofrimentos de Jesus, eles nos curam. Nós precisamos parar de fugir do sofrimento. Nós precisamos começar a lidar de forma mais saudável com a dor. Adoração, sacrifício, tem tudo a ver com entregar feridas, com lidar com dores. Você já parou para pensar que a menção mais marcante à adoração no livro do Gênesis, esse livro de início, é justamente quando o Senhor chama Abraão para subir o monte e para entregar uma ferida profunda, para entregar uma dor intensa, entregar o próprio filho e aquela dor que o sacrifício ia gerar nele. Mas ele diz assim, esperem aqui, eu e o moço, eu e o meu filho vamos subir, e tendo adorado, nós vamos retornar. Você já parou para pensar que adoração tem tudo a ver com dor? Que adorar tem tudo a ver com entregar dores a Deus? Aí você pode olhar e dizer, não, adoração tem a ver com lindos cânticos, com palavras belas. Sim, também tem. Mas adoração tem muito a ver também com sacrifício. Adoração tem muito a ver com entrega, adoração tem tudo a ver com sangue, adoração tem tudo a ver com dor, mas uma dor que eu não guardo para mim, uma dor que eu entrego. Sabe qual é uma evidência de um adorador? É que ele confia suas dores a Deus. Sabe o que pesa muito na nossa vida? Viver carregando dores. Ah, como pesa carregar dores. E aí a gente entende que a vida crucificada é uma vida cheia de feridas, mas não feridas autoimpostas. Sabe o que eu percebo? É que na nossa negligência a gente vai adoecendo. Na nossa falta de autocuidado, na nossa falta de cuidado para com aquilo que o Senhor nos deu, a nossa própria vida, a gente pode ir se machucando muito. E eu oro para que você não chegue naquele dia carregando feridas que não são as feridas de Cristo, mas são feridas da negligência. Dores que não são do ministério e da fidelidade, mas dores que são justamente da preguiça, de não ter mudado o que precisava mudar. Hoje, eu quero que você tenha coragem de entregar suas dores a Deus. Terceira entrega. Então nós já falamos de entregar o que tem. Segundo, de entregar feridas. Terceiro, a liderança leve entrega por amor e não por medo. O medo faz com que a gente seja governado por um sentimento de dívida, de falta, de ferida. Porque pensa na lógica. A lógica é, se eu tenho medo é porque eu tenho uma ferida. E aquela ferida gera uma marca, gera uma memória em mim. Aquela ferida gera uma falta. E a falta agora vai fazer com que eu crie caminhos e mecanismos para me cobrir, a fim de que aquela falta não aconteça de novo. Então eu tenho uma ferida, essa ferida gera uma falta, essa falta gera um sentimento de dívida, e esse sentimento de dívida vai fazer com que eu crie caminhos de excessos, para que nunca mais falte o que um dia me faltou. Já o amor não, o amor ele não é
a ausência de uma ferida. O amor é a cura de uma ferida. O amor é a sutura de uma ferida. E agora, onde havia uma falta, onde havia uma dívida, tem uma dádiva, tem uma entrega, tem uma oferta. E é justamente desse lugar de dádiva, de cobertura, de amor, desse lugar de doação, que a gente vê a missão. Então, como a gente dizia antes aqui, o medo tem a ver com omissão. O amor tem a ver com missão. Sabe, eu fiz um poema sobre o medo e o amor. Porque é muito possível que a gente esteja sobrecarregado, porque a gente está tentando, de alguma forma, ter em excesso o que um dia faltou. E esse é o caminho do medo. Então, presta atenção nesse poema. Eu sou poeta agora. O medo e o amor. O medo revela a dívida. O amor revela a dádiva. O medo falta. O amor transborda. O medo tem pressa. O amor é eterno. O medo é o passado mal resolvido. O amor é o presente redimido. O medo é ferida. O amor é fé. O medo é trauma. O amor é testemunho. O medo se esconde. O amor revela. O medo depende. O amor liberta. O medo exige. O amor entrega. O medo cobra a perfeição. O amor cobre falhas. Gente. Vou fazer uma pausa aqui. Quantos líderes extremamente cansados porque querem exigir perfeição de todo mundo. Num sistema adoecedor, cobrando perfeição, mas isso é medo. Porque o que cobra perfeição é medo. O amor cobre pecados. O amor cobre falhas. O amor cobre uma multidão de pecados. O medo é humano. O amor é divino. O medo manipula. O amor transforma. O medo fere. O amor cura. O medo separa. O amor une. O medo isola. O amor acolhe. O medo é sombra. O amor é luz. O medo cansa. O amor descansa. E quando o medo desiste, o amor ama. Nós precisamos... Não. Eu postei já uma vez, verdade. Boa. Depois vou mandar no grupo, para quem está lá no grupo ter o poema do medo e do amor. Mas sabe que o amor é cruz. O amor é o caminho da leveza. Porque quando eu amo, eu entrego. E quem entregou não está pesado. Quem está sobrecarregado é quem segura. Quem entrega vive leve. E quarto, para a gente encerrar. Se o estilo de vida do líder crucificado é entregar o que tem, é entregar suas feridas a Deus, é entregar por amor, ele também entrega o caminho. Como assim entrega o caminho? Entregar o caminho é entregar o seu estilo de vida. Entregar o caminho é entregar a forma como você anda, a forma como você vive. E sabe, não é em vão que Jesus coloca primeiro o caminho para depois colocar a verdade. Para aí você encontrar a vida. É sobre essa horizontalidade. E aí, gente, eu queria fazer uma observação aqui. Porque se a parte vertical da cruz fala sobre a nossa intensidade e quão intenso deve ser o ministério de um líder cristão, a horizontalidade e o caminho fala sobre não apenas quão intenso deve ser, mas quão extenso deve ser.
Sabe, se eu te dissesse que o caminho que a gente vive, o estilo de vida que a gente leva, pode encurtar a nossa missão e pode, de alguma forma, roubar a gente de frutos que o Senhor queria que o nosso ministério, que a nossa vida, que a nossa jornada aqui na terra entregasse ou vivesse. E se a falta de cuidado representar pessoas não alcançadas, filhos não discipulados, igrejas não plantadas, pessoas que, ao invés de entregarem a vida para a missão, vão ter que gastar a vida cuidando de você, porque você viveu um estilo de vida ou viveu um caminho que não era o caminho do Cristo. Sabe, tão importante quanto a verdade que a gente crê é o caminho que a gente anda. Gente. E o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Quando diz entrega o teu caminho, ande no ritmo dele. Viva com os hábitos dele. Porque a vida é esse resultado, é esse encontro do caminho que eu ando com a verdade que eu creio. Quantos de nós não estamos vivendo a vida com abundância? Estamos sobrevivendo a uma morte que se expressa na forma como a gente come, na forma como a gente dorme, na forma como a gente se exercita ou não se exercita, na forma como a gente maltrata o que Jesus disse que ninguém deveria fazer, o próprio corpo. Sabe, o caminho precisa ser coerente com a verdade. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida egoísta. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida preocupado consigo mesmo. Eu estou dizendo que você tem que expressar o amor em todas as direções. Para cima, para baixo, para um lado e para o outro. E como Paulo escreveu aos Efésios, que a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo seja conhecida por cada um de nós. Sabe, eu quero encerrar com um versículo que a gente leu. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso você vai salvar tanto a você como aqueles que você ou que ouvem a você. Você não precisa se cuidar por egoísmo, você precisa se cuidar por amor. Você precisa se cuidar porque você tem que entregar algo. Porque você tem que pregar para alguém. E se a sua falta de cuidado com você e com o seu estilo de vida estiverem privando você ou privarem você lá na frente de pregar o evangelho para alguém que precisava ouvir, porque você estava tão mal, tão cansado, tão desanimado, tão desmotivado, que você não conseguiu amar alguém. Tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Tem que cuidar de ti mesmo, fala do natural. Da doutrina, fala do sobrenatural. Tem que cuidar de ti mesmo, fala do biológico. Da doutrina, fala do teológico. Tem que cuidar de ti mesmo, fala de você. E da doutrina, fala do teu próximo. Eu oro para que você tenha cuidado de você mesmo. Olhe bem para você. E veja Deus olhando para você. Olhe bem para Cristo. E veja como Ele olha para você. Eu oro para que hoje o Senhor levante líderes crucificados. Que tenham uma vida vertical. Subjetiva, íntima, alta, profunda. Mas que tenham uma vida horizontal. Sabe o que eu percebo? Existem muitos desequilíbrios. Gente que quer crescer muito no conhecimento de Deus, mas não aprofunda isso no seu interior. Não aplica isso no interior. Gente que cuida muito do outro, mas cuida pouco de si.
E gente que agora começa a idolatrar o próprio corpo, cuidar muito de si, mas esquece do outro. Você quer viver a espiritualidade completa? A espiritualidade completa, a vida cristã completa é uma vida de cruz. Onde parte de Deus e alcança tudo que eu sou, e parte do que Deus me deu e alcança todos ao meu redor. É uma vida que é alta, é profunda, mas ela também é larga e ela é longa, comprida. Eu não vou encurtar a vida que o Senhor me deu. Só dá para ir até o fim se for leve. A vida leve, a vida de Jesus é uma vida crucificada, onde agora sim, por meio da cruz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu quero orar com você, quero orar por você, porque Cristo veio para os cansados, sobrecarregados. E eu oro para que essa conferência seja para você uma divisória, um marco, como a cruz é. Que o poder da cruz encontre você, a sua vida, a sua verdade e o seu caminho. Pai, nós clamamos agora ao poder que emana da cruz para curar e para libertar-nos de fardos pesados que nós carregamos. Pai, hoje nós queremos entregar o que temos. Eu oro agora para aqueles que estão vazios, Senhor, para que o Senhor os preencha com uma plenitude do céu. Que essa plenitude venha de toda a sua multiforme graça. Eu oro agora para aqueles que estão enfermos, doentes, para aqueles que estão exaustos. Eu oro, Senhor, para que a Tua graça os alcance por meio de mudança de estilo de vida, por meio de uma alimentação diferente, por meio de um cuidado diferente com o sono, com o exercício, por meio de práticas que são externas, internas e eternas. Eu oro, Pai, por uma espiritualidade completa, por um cuidado inteiro, por um cuidado que alcança todas as partes da nossa vida, Senhor. Eu oro por irmãos que estão feridos, Pai, para que essas feridas que grudam na alma hoje possam ser desprendidas, soltas e entregues ao Senhor. Eu oro, Pai, por irmãos que têm escondido feridas na casca do medo e que estão escondidos no ministério, escondidos atrás das árvores, quando deveriam estar à frente, liderando por amor, mas estão escondidos na missão, escondidos na obra por medo. Nós oramos agora, Pai, por um batismo de amor, preenchendo todas as feridas que o medo revela. Senhor, que feridas profundas sejam curadas hoje pelo poder que emana da cruz. O poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Cura feridas profundas hoje, Senhor. Nós oramos, Pai, por um caminho novo, por um novo estilo de vida. Nós oramos, Pai, por um tipo de vida, por um estilo de vida de pessoas cheias de amor. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Graças a Deus.